Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. E essa dica eu vou falar para você. Eu tenho quase certeza que você não conhece esses três tipos de médias e talvez você use uma vez ou outra caso você conheça uma delas. Mas como assim, professor? Hoje eu vou falar três tipos de médias que você talvez não conheça e como você pode utilizar nas suas planilhas no Excel. Então vamos lá? Planilha na tela. Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Nessa planilha, pessoal, a gente vai falar para vocês de três médias que talvez você não conheça, você não saiba como utilizar e vou falar um pouquinho delas com exemplos práticos para vocês entenderem as usabilidades. Nós estamos acostumados a utilizar a média aritmética, que é a função média. Então pego o conjunto de valores, somo tudo e divido pelo número de elementos. Mas saiba que há outras médias. A média geométrica, a média harmônica e a média interna. E repare que o valor delas são diferentes. Por que são diferentes? Porque são fórmulas diferentes. Tá? Tem gente que fala, né, pessoal da matemática aí, que isso aqui, essas três primeiras médias seriam as médias pitagóricas, né, de Pitágoras, né? Então essas três médias aqui é o que normalmente a gente utiliza. Essa daqui é um pouquinho diferente, que depois a gente vai explicar para você. Mas vamos entender essa tabela. Eu tenho uma tabela aqui, ó, com as unidades e o seu faturamento. Então, se eu quisesse saber o faturamento médio, o faturamento aritmético, igual média, abro o parênteses, seleciono o intervalo, isso. E essa média funciona como? Ela soma todos os elementos e divide pelo seu número de elementos, tá? Então a média deu 15.228. Se eu fosse calcular isso por uma média geométrica, a média geométrica é utilizada em algumas áreas, como por exemplo a área de finanças, engenharia. Um detalhe interessante da média geométrica, que quando você vai calcular taxa de crescimento médio em percentual, você vai utilizar a média geométrica e não a média aritmética. Um outro dia eu vou trazer um vídeo aqui no canal explicando a diferença da geométrica para a aritmética com base na taxa de crescimento. Hoje só vou mostrar o uso da função. Mas antes de eu mostrar o uso da função, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? Você quer tirar dúvidas? Você quer criar planilhas cada vez mais profissionais? Bom, venha conhecer o nosso curso. O link está na descrição. www.cursodeexcelonline.com. No nosso curso você vai aprender isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel de verdade. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Então vamos lá. A média geométrica, pessoal, como que ela funciona, você deve estar pensando aí. A sua fórmula matemática basicamente seria o seguinte. Ela vai multiplicar valor a valor e depois vai calcular a raiz de acordo com o seu número de elementos. Como assim? Quando eu monto ela aqui, ó, igual média ponto geométrica, tá? Você vai selecionar, ela vai calcular, tá? Mas você vai falar, poxa, Michel, não entendi o valor. O processo de calcular é uma forma matemática, gente. Então vou colocar aqui, por exemplo, ó, 222, tudo bem? Imagine que você quer calcular a média geométrica disso. Você viria aqui, ó, média geométrica, selecionaria, deu 2, tudo bem? Mas qual que seria o cálculo? O cálculo seria esse, ó. Eu pego esse, vezes esse aqui, tudo bem? Ele vai dar 8. Aí eu preciso calcular a raiz elevada ao seu número de elementos, que aqui no caso, como são 3 elementos, é uma raiz cúbica. O que eu faço? Eu pego esse valor, potenciação 1/3, o número de elementos que eu tenho. Se eu fizer isso, deu 2. Então aqui, se eu tivesse, por exemplo, ó, 4, 8, vamos colocar aqui, por exemplo, 2, pode ser, ó, 4, 8 e 2, ó, daria 64. Qual que seria a média geométrica? 64, calculando a raiz cúbica, daria 4.
Ó a fórmula matemática aqui, deu 4, tá? A gente utiliza ela muito, tá, pessoal, em área de finanças. Quando você vai fazer, por exemplo, cálculo de média de percentual, falo para você, isso daqui cai com uma batata para você resolver o tipo de problema. Se você fazer média aritmética, o resultado dá errado, tá? Outro tipo de média que a gente tem, média harmônica. Média harmônica, né, pessoal, tá falando de uma harmonia entre os números, né? Vamos pegar esse gancho aí. Mas é utilizado na área de engenharia, física e química. Alguns exemplos interessantes de cálculos de média. Ah, vou calcular a média da vazão. Você vai lá fazer média aritmética, vai dar um valor. Se você fazer a média harmônica, que é a fórmula utilizada na física, você vai calcular baseando-se em volume, vazão e até velocidade média como exemplo, tá? Então aqui, por exemplo, nesses elementos, eu só coloquei aqui os números só para você ver, mas eu teria que pegar um exemplo, tá, gente? Só estou mostrando as diferenças para vocês. Esse daqui eu não vou colocar a fórmula, gente, porque o professor não vai lembrar de como que é toda ela não, tá? Vamos lá. Média harmônica eu seleciono, olha só, ele vai calcular a média harmônica, tá? E eu tenho agora a última média, a média interna. Essa média interna, pessoal, a gente utiliza ela para fazer cálculos de estatística. E normalmente esses cálculos de estatísticas envolvem descarte de valores, tudo bem? Então um exemplo que a gente às vezes pode acontecer um descarte de valor, criação de um indicador. Às vezes a gente tem um valor agrupado muito compacto, e aí você tem um valor muito lá em cima, um extremo, tanto para mais quanto para menos. E esses valores de extremo acabam impactando no teu indicador na hora que você cria. Então você descarta o maior valor e o menor valor. Como que você pode calcular daí a média? Você vai calcular a média interna. Descarta o primeiro e o último. Você pega os valores internos e calcula, tá? Como que funciona? Igual média, ponto interna, abro parênteses, vou selecionar a matriz. Dessa matriz eu quero ignorar 2, eu vou colocar 0,2, tá? Por que 2? Porque eu estou ignorando 2% dos números do nosso intervalo, onde ele vai descartar o maior valor e o menor valor. Como eu tenho 10, eu sei que 20% são 2, então vai ser um e o outro, tá? Então, ó, vou dar um Enter, 15.248. Se eu tivesse calculado a média aritmética desse intervalo aqui, ó, professor, deu o mesmo valor, isso mesmo, porque eu descartei o menor valor e o maior valor. É assim que ela funciona, tá? Se eu quisesse, por exemplo, professor, vou descartar mais, 0,4. Olha só, descartei 4, então quer dizer, vou descartar esses dois aqui e esses dois aqui. Logo ficou ó, do 17 até aqui, ó, tá? E aí vai dar a média aqui embaixo, 15.533,33, tá? Vamos calcular aqui, ó, média. Então, ó, os dois primeiros e os dois últimos foram descartados. Calculei a média, veja que bateu. Tudo bem? Então isso daqui é uma possibilidade de você realizar descartes. Quando você vai utilizar a criação de um indicador que você deseja eliminar o maior valor e o menor valor. Há outras usabilidades, mas muitas estarão relacionadas à área de estatística em descartar valores das extremidades, tanto do maior quanto do menor. Tudo bem, pessoal? Então hoje eu apresentei a vocês 3 tipos de média que talvez você não conheça no Excel, talvez você não use, talvez você nem imaginasse como utilizar. E são médias que a gente utiliza em áreas específicas, como área de finanças, área de engenharia, área de física, área de química, área de estatística e tudo isso em situações muito específicas. Então, por exemplo, velocidade média. Se você estivesse calculando a velocidade média de modo aritmético, vai dar um valor. Se você utilizar a média harmônica, você vai calcular de modo mais preciso, levando em consideração toda a fórmula da média harmônica no Excel. Tudo bem? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, eu vou. Mas quer aprender mais sobre Excel? Venha conhecer o curso www.cursodeexcelonline.com. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Bom, pessoal, eu vim aqui recomendar o curso Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso de Excel que me proporcionou grandes valores, que me abriu portas, me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente.
Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito atencioso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde de maneira quase instantânea. Pessoal, eu vim aqui recomendar, eu super recomendo.